Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago comigo um livro de um filósofo muito famoso, que foi considerado um dos maiores filósofos do século XX, que tem por nome de Karl Popper. Como sabemos, Karl Popper foi filósofo, escreveu muitas obras, entre outras, escreveu, portanto, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, que eu tenho aqui, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, portanto, que são 2 volumes, tenho aqui o primeiro volume, e depois também tem várias obras, entre outras aqui mais uma, que é Em Busca de um Mundo Melhor, Karl Popper, e também muitos livros sobre métodos científicos e é mais ou menos isso. Portanto, hoje vou falar sobre um livro particular que Karl Popper escreveu em conjunto com John Condry, que tem por título Televisão, um perigo para a democracia. Portanto, tenho aqui Televisão, um perigo para a democracia. E porquê a escolha de apresentar este livro? Pois bem, no mundo que nós hoje vivemos e que nos rodeia, a maior parte das pessoas são influenciados pela comunicação social. Ou seja, muita gente, por razões de ter o tempo limitado, por razões de trabalho, não é? De horário de trabalho, muitas vezes chegam a casa e a única informação que têm, muitas vezes, é o telejornal das 20. Também nas redes sociais, muita gente não se preocupa em ir buscar informação. Muitas vezes, as redes sociais como o YouTube, como o Facebook, como o WhatsApp e várias plataformas que estão na internet, muitas vezes são usadas para coisas fúteis, como jogos, como selfies, como conversas, como coisas que são fúteis. Muitas vezes não são coisas muito para procurar conhecimento, informação e cultura. A cultura, então, mesmo zero. Mas a televisão, de facto, a televisão, que poderia dar uma ajuda, que poderia ser uma ferramenta muito importante para divulgar saber e cultura, não tem essa missão. Ou, pelo menos, não é isso que faz. Nós sabemos que o mundo, o suposto mundo em que nós vivemos, tem como definição democracia. Bom, isso teria muito para falarmos aqui, mas não é hoje esse o assunto do vídeo. Mas Karl Popper era um defensor daquilo que nós chamamos a democracia, a verdadeira democracia. Ou seja, uma sociedade aberta no sentido de Karl Popper. Atenção, porque depois houve muita gente que pegou nesse conceito de sociedade aberta e transformou isso, principalmente muita gente da esquerda, eu repito, muita gente da esquerda, pegou nesse conceito de sociedade aberta para transformar numa nova sociedade que nada tem a ver com aquilo que Karl Popper falou. Temos o exemplo, por exemplo, de George Soros, não é? Que pôs o nome de sociedade aberta na sua própria Open Society, na sua própria fundação. Diz ele que foi se inspirar nos trabalhos de Karl Popper, mas isso é mentira, porque não tem absolutamente nada a ver. O trabalho de Karl Popper eu conheço bem, eu estudei muito bem o trabalho de Karl Popper, e o que Karl Popper fez foi um trabalho contra o totalitarismo na altura soviético e nazi. Foi contra isso que Karl Popper se opôs ao fazer os seus trabalhos. Portanto, não teve absolutamente nada a ver com a transformação de uma nova sociedade utópica, completamente libertária, onde já não existem princípios nem valores, não é? Porque é precisamente isso o objetivo destas fundações que se reivindicam de sociedade aberta. Posto isso, vamos então falar do livro. Portanto, televisão, um perigo para a democracia. O que é que Karl Popper mais o autor John Condry aqui nos dizem? Eles explicam-nos que a televisão é um dos principais meios de difusão de violência, muitas vezes. Porque na televisão, nas redes televisivas, temos muitos canais e temos muita informação nesses canais diversos, principalmente canais que, portanto, que divulgam filmes, não é?
e programas também televisivos. E um dos aspectos aqui neste livro que Karl Popper nos fala é da violência, a facilidade como a violência é disseminada nos canais televisivos. Outra coisa também que Karl Popper nos fala é justamente a destruição da moral, da ética e da moral, por meio de incentivos para, nesse caso, para os jovens de sexos e outras coisas, não é? Principalmente também canais de música. Portanto, o que Karl Popper aqui, já nessa altura, nos diz é que existe uma série de coisas muito nefastas que as televisões propagam, ao invés de recorrer a programas mais de ensino, mais culturais, programas que possam divulgar, portanto, maior educação, não é? Nesse caso. Então, aqui, este livro, Karl Popper explica que a democracia consiste em submeter o poder político a um controle. Que é o que deveria ser, não é? É essa a sua característica essencial. Portanto, isso é para quem defende o sistema democrático, se é que ele existe, não é? Em termos de palavra. Numa democracia não deveria existir nenhum poder político incontrolado. Ora, a televisão tornou-se hoje em dia um poder colossal, e nós vemos bem hoje, principalmente hoje na informação, na comunicação social. Podemos mesmo dizer que é potencialmente o mais importante de todos, como se tivesse substituído a voz de Deus. É preciso terem atenção que quando Karl Popper escreve esse trabalho, a internet ainda não existia. Ele aqui ainda não havia o contexto, portanto, o contexto da internet. E será assim enquanto continuarmos a suportar os seus abusos. Portanto, isso nas palavras de Karl Popper. Nenhuma democracia pode sobreviver se não pusermos cobro a esta omnipotência. Portanto, aqui Karl Popper nos está a dizer que existe uma omnipotência na difusão dos programas de televisão. Continuando, o autor nos diz: perante a mediocridade e a violência gratuita dos programas televisivos, que escolha temos? Não se tornou urgente responsabilizar os produtos da televisão? Portanto, aqui Karl Popper fala muito de leis que deveriam responsabilizar e deveriam limitar, portanto, os programas de televisão. Não se tornou urgente responsabilizar os produtos da televisão que justificam as suas escolhas invocando a sacrossanta lei dos índices de audiência. Portanto, existe essa situação, os índices de audiência. Popper responde que nada no seio da democracia proíbe as pessoas mais instruídas de comunicarem o seu saber às que são menos, às que a têm menos. Pelo contrário, a democracia sempre procurou elevar o nível da educação. É essa a sua autêntica aspiração. Bom, aqui este autor, Karl Popper, defende muito esse contexto de democracia, portanto já não é a minha visão, não é? Eu não defendo esse sistema, mas Karl Popper é um conservador. Defendeu o liberalismo económico, mas é um conservador. É um autor que se posiciona, um filósofo, escritor e autor que se posiciona muito no contexto conservador. Porque muita gente não sabe isso. Karl Popper, bom, o que é que podemos dizer dele? Nasceu em 1902, faleceu em 1994, foi um racionalista crítico, segundo portanto, o rótulo que os filósofos, portanto, utilizam. Através da eliminação de um número cada vez maior de teorias, aumenta então a origem da similitude com a verdade da teoria subserviente. Portanto, o racionalismo crítico, da falsificalização das hipóteses, ou seja, que se for encontrado por exemplo, uma hipótese que seja contrária, pode anular, portanto, todo o resto dessa hipótese. Ou seja, uma das famosas passagens de Karl Popper é: se todos os signos são brancos, se for encontrado um signo preto, então quer dizer que os outros, que nem todos os signos são brancos. Portanto, isso é o chamado a teoria do falsificacionismo, não é? Que por meio de uma falsificação a teoria é anulada. Portanto, isto foi uma das principais teorias do Karl Popper. Ele tem mais coisas, não é? Ele fez uma obra, portanto, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, não é? Em que vai explicar o que é a sociedade aberta, quem são os inimigos da sociedade aberta, neste caso, no contexto em que Karl Popper escreveu, como eu disse, foi o contexto da Segunda Guerra Mundial e o contexto da União Soviética, na então chamada União Soviética.
E aqui neste livro, retomando o livro, Karl Popper adverte para o perigo, já nessa altura, que poderia ser a televisão. Hoje nós vemos na comunicação social, e podemos dizer, basicamente, que a comunicação social, principalmente os telejornais, não informam. O que os telejornais fazem é nos põem uma visão, uma matéria, e nós temos que aceitar. Pronto. Nos põem. Nós, quando vemos as reportagens dos telejornais, vemos claramente, por exemplo, quando nós vemos que a maneira como eles falam, por exemplo, sempre que se falar num estadista que seja mais conservador, mais da direita, então a televisão o que é que faz? Denegrir a imagem dessa pessoa. E se for um socialista, se for um comunista, se for alguém da esquerda, não, o que é que as televisões fazem? Enaltecem essas pessoas. Isto, ao longo dos anos, vai moldando, portanto, as pessoas, não é? Porque as pessoas trabalham, porque chegam à casa, porque não têm tempo, porque as pessoas não percebem, não têm conhecimentos suficientes para saber. Então, se eu estiver sempre a repetir, vou dar exemplos, se eu estiver sempre a repetir que por exemplo, Donald Trump, que Bolsonaro, que Matteo Salvini, pronto, por exemplo, outros líderes que sejam mais ou menos, que tenham mais ou menos essa visão, são pessoas más, são pessoas que não prestam, são pessoas que têm que rapidamente sair dos cargos onde estão. Se a televisão estivesse sempre a convidar pessoas com estas ideias e sempre a massacrar as pessoas com essas ideias, o que é que acontece? O grande público acaba por assimilar essas coisas, não é? Então, se estiverem sempre a dizer que a União Europeia é uma ideia maravilhosa, que a ONU é uma ideia maravilhosa, que a OMS, neste momento, com tudo isso que está a acontecer, é uma ideia maravilhosa, as pessoas vão absorver essas ideias ao longo de um processo, porque isto é um processo que demora muito tempo, e então a televisão, ao invés de dar conhecimento, dar cultura, apresentar livros, apresentar conferências, apresentar debates, apresentar obras, nos dar mais conhecimento a nível de história, de filosofia, a nível de várias ciências, não é? Apresentar as ciências como elas são, não. O que a televisão faz é, tem um programa, tem uma ideologia, incuta essa ideologia e todos os dias os telejornais abrem sempre com a mesma coisa. Sempre com as mesmas ideias, sempre com a mesma função e principalmente, muitas vezes, as ordens das elites financeiras que sustêm economicamente os telejornais e todos os jornalistas. Porque eu acredito que haja alguns jornalistas que não tenham essa visão, que são obrigados a ter essa visão. Eu agora não sei assim de cor, não investiguei a questão, mas eu sei que existe muita gente que se calhar pensa de outra forma. Não pode é dizer, porque tem que estar numa redação com um discurso obrigatório, que é um pensamento único, que é isso que eles fazem. Pronto, isso é um dos perigos da televisão. É que é o perigo que neste momento eu estou a falar mais, porque o perigo da violência sempre existiu e não é de agora, já vem de há muito tempo. Sempre deram filmes, sempre deram séries. Depois existe a estupidificação das massas, não é? Que é aqueles programas, os Big Brothers, por exemplo, aqueles programas, os reality shows para entreter as pessoas, não é? Já não basta o futebol quando existe o futebol, mas o futebol é um desporto, tem a sua piada, não é? A quem gosta, eu gosto de futebol, apesar de ser demasiado, se dar demasiada importância ao futebol, mas nós temos que terem atenção que a televisão, ao invés de ser um canal educativo, cultural, que nos desperte a massa crítica, porque nós temos que questionar, nós temos que investigar, nós temos que perguntar porque é que isto é assim, porque é que dizem que é assim. Eu não acredito que seja assim. Porque é que estão sempre a dizer... Por exemplo, eu tenho visto ultimamente nos telejornais, e para acabar o vídeo deste livro, eu tenho visto ultimamente, daí há 2 anos para cá, mesmo a maior parte dos telejornais, estou a falar aqui em Portugal, não é? Da SIC, da TVI, da RTP1, da CMTV, a maior parte dos telejornais cascam forte e feio em Bolsonaro e em Donald Trump. Mas é uma coisa terrível. Chega a enjoar. Parece que são alvos. Parece que aquilo são alvos para eles mandarem setas. Epá, isto tem as suas repercussões, não é? Porque muita gente não está aparelhado, não tem bases para poder suportar uma coisa dessas.
E muita gente é induzido mesmo a ir atrás de toda esta narrativa. Portanto, este livro, aconselho a leitura deste livro, para acabar o vídeo que já vai longo, que é A Televisão, um Perigo para a Democracia. Supostamente a televisão deveria ser um canal informativo de transmissão de cultura, de saber, de história, de uma boa informação, uma informação correta. Não, a televisão tornou-se, a nível de programas de entretenimento, é mesmo para desconstruir a moral e a ética, e a nível de informativo, de comunicação social, tornou-se uma doutrinação, não é? Uma doutrinação de uma única direção, que é esta direção socialista fabiana, não é? Se bem que podemos resumir pela história desse socialismo progressista, que nos querem impor e que nos querem incutir esta visão. Então fica aqui este livro muito interessante, mesmo para quem não aprecia muito Karl Popper como filósofo. Eu creio ser da importância muito, muito importante este livro, Televisão, um Perigo para a Democracia. Espero que tenham gostado do vídeo. Até à próxima.